Vamos receber a serva de Deus, vamos ouvir a palavra, abra o coração, permita com que Deus trabalhe no seu coração. Fique à vontade. Irmãos, eu saúdo a igreja capaz do Senhor. E o que falar depois desse irmão? Qual que é o seu nome, irmão? Samuel. Samuel, ele me abençoa tanto. Da outra vez que eu vim aqui, Deus falou tanto comigo através da vida dele. É poderosíssimo, é ousado demais. Mas eu sei que quando ele sobe aqui, ele se desprende do Samuel e ele dá lugar de fala ao Senhor. E eu quero fazer o mesmo, porque eu não sou pregadora. É o segundo desafio na vida, então vocês relevem, irmãos, me perdoem. E eu quero agradecer a oportunidade, porque o Senhor, Ele nos chama, Ele nos confia uma missão, só que como o Samuel falou uma vez, eu fui muito abençoada, é um caminho de renúncia. É um caminho que dia após dia, algo nosso tem que ser tirado para que algo do Senhor seja acrescentado. E o Senhor, Ele vai nos moldando e quando Ele percebe que nós estamos avançando, Ele fala, você precisa compartilhar aquilo que eu coloquei dentro de você. Então eu espero que eu consiga, com a graça do Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, né? E essa questão que o Samuel falou, da glória da última casa ser maior que a primeira, nós corremos um risco enorme de nos atentar ao que o Senhor não está fazendo e perder o movimento. Não que Ele não esteja fazendo, mas que Ele não esteja fazendo de acordo com aquilo que a gente quer que Ele faça. E aí a gente se perde nisso. Como falou, a gente olha a estrutura, a gente olha o irmão, a gente olha o som, a gente olha o microfone, a gente olha as tecnologias e o mundo está, nossa, aquela igreja tem X, tem isso, tem aquilo, só que o Senhor Jesus é simples. Eu tentei tanto no iPad, tentei no computador, mas gente, é papel, eu nem sei pregar, como que eu vou querer vir aqui, me embaralho toda. O Senhor é simples, valorize as coisas simples que o Senhor te dá. Né? Você pode ir comer no melhor restaurante, mas nada se compara a uma comidinha simples, um arrozinho, um feijão, porque o Senhor se manifesta na simplicidade. Nós precisamos tirar os nossos olhos para a grandeza que o mundo prega, para que a gente coloque os nossos olhos para a grandeza que o nosso Senhor Jesus é. E quando o Jair me chamou para ministrar, vocês não vão sentar, gente? Ai, desculpa. Vocês vão relevar, né? Vocês perceberam que eu estou perdida? Vou me achar de novo. Vocês vão ficar em pé? Vou me encontrar. E quando o Jerry me chamou, né, para pregar esse tema, eu falei, Jesus, gente, não é um tema fácil, não é um tema agradável. Ninguém quer falar de avareza dentro da igreja. Nós não queremos saber que somos avarentos. Né? A gente quer realmente que, não, eu caminho conforme a palavra, eu sou generoso. Só que se está na Bíblia, é porque o Senhor quer que realmente o que é ruim em nós seja exposto, para que a glória dele se manifeste. Porque o ímpio, ele não lê a Bíblia. O ímpio não tem noção da palavra, porque se ele lesse, ele era liberto. Então, se ele continua no pecado, então ele não lê a palavra, porque a palavra, ela liberta. E pesquisando sobre a avareza, eu cheguei à conclusão que ela é a maior destruidora de corações generosos. Né? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha que a avareza, ela é só, porque o significado dela é apego excessivo ao dinheiro, ávido ao dinheiro. O que é o ávido? O ávido é o desejo ardente. Então o avarento, ele tem um desejo ardente pelo dinheiro. Então você fala, eu não tenho dinheiro, então eu não sou avarento. Isso daí é característica de quem tem. Não. Nós somos avarentos, porque muitas das vezes o Senhor fala, abençoa fulano. Eu falo, mas eu não tenho nem para mim. E isso é uma ilusão. O Anderson, meu esposo, ele é uma pessoa extremamente generosa. E ele é assim, ô Mônica, ai, fulano está sem gás. Ele pediu um dinheiro para o gás, eu penso no Anderson. Ele, mas tem? Eu falei, então, não. Ele, mas mesmo assim, faz lá o dinheiro do gás pro homem. Como assim? E ele é assim, ele não olha para o que ele tem, ele quer ajudar. E como consequência disso, o Senhor, ele nunca nos desampara, em nenhum momento. E eu comecei aqui
falando sobre... Vou me achar. O texto que eu quero falar, ele está em 1 Timóteo 6, 9 e 10. A primeira vez que eu escutei essa palavra foi do pessoal do Testemunha de Jeová. Eu morava com meu pai e eles iam, né, eu recebia, e eles me falaram essa palavra. E eu gravei esse versículo no meu coração. E a gente escuta demais as pessoas ministrarem sobre isso, né? Ministrarem essa palavra de diversas formas. A minha versão é a NVT. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E por tanto desejarem o dinheiro, se desviaram da fé e afligiram a si mesmos. Né? Vocês com certeza já escutaram essa frase milhões de vezes, que o problema não é o dinheiro, é o amor a ele. E de fato, não só o dinheiro, mas tudo que a gente coloca um amor excessivo e divide o nosso coração e nos afasta do Senhor é pecado. E eu meditando sobre isso, né, do não tenho nem para mim, eu fui lá em... Vou achar aqui. Em 1 Reis 17, do 8 ao 23. Ele conta a história de uma viúva que ela estava numa condição precária. Ela realmente era aquela pessoa que poderia falar, eu não tenho nem para mim. Né? Ele estava um tempo escondido numa caverna, devido ao fato dele falar que não ia chover na terra por determinado tempo. Ele estava escondido em uma caverna, sendo alimentado por corvos, porque eu amo isso, saber que o Senhor ele provê de onde a gente menos espera. Sendo alimentado por corvos, e ele estava bebendo de um riacho. E esse riacho secou, decorrente da seca. E o Senhor falou, vai a Serepta, né, a casa de determinada viúva, que eu vou prover através dela. Então eu fico imaginando, Elias, quando chegou lá naquela viúva, falando, mas essa mulher não tem nem para ela, como que ela vai prover? Né? E ela falou, no versículo 12, ele chegou até lá, foi até a casa da viúva, pediu água, ela deu, porque não se nega água, né, irmão, segundo minha filha, ela deu, e quando ele pediu um pedaço de pão, ela respondeu, tão certo, no versículo 12, tão certo como vive o Senhor, não tenho nem sequer um pedaço de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha, que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando uns gravetos para preparar essa última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Ou seja, isso é tudo que eu tenho. Depois eu não sei o que vai ser da minha vida. Depois eu vou sentar aqui e esperar a morte. Eu já não tenho para onde ir. Eu não tenho o que comer. Eu não tenho esperança. Eu estou aqui sem chão. Então, depois disso, eu não sei o que será. É só a morte que eu espero. E no 13, Elias fala, Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Quantas vezes a gente nega ajuda às pessoas por falta de recursos? Né? O Senhor tem encontrado em nós fonte de recursos para abençoarmos as pessoas, ou a gente sempre fala, eu não tenho nem para mim. Então é sempre mais fácil eu olhar para o outro lado, porque eu também não tenho. Só que eu aprendo com meu esposo que se eu tiver um pão, eu vou repartir esse pão e vai ser eu e meu amigo. Se eu tiver... A Bia, gente, é um exemplo. Essa mulher é generosa demais. Toda vez que eu venho aqui tem um café, eu glorifico ao Senhor. Vocês viram o preço do café? Porque a gente fala, eu não tenho recurso. Mas se você está abastecendo o carro e você está tomando café, se considere rico. Porque as coisas realmente estão caras. Mas o Senhor, Ele não deixa de prover ao generoso. Porque Ele fala, em Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E de fato, essa mulher, ela preparou
deu o pão a Elias. E mais à frente, no texto, fala que o filho dela morreu. E ela o levou até o profeta. E ele ressuscitou. Então, realmente, essa palavra, generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio também terá. E eu coloquei aqui, né? Se você precisa de alívio, experimente ajudar os outros a carregar seus fardos pesados, com ou sem recursos. Experimenta. Mesmo que às vezes pareça pouco, você não sabe o quanto será benéfico para aquele que às vezes tem menos que você. Eu não sei a condição do outro. Talvez o outro tenha menos do que eu. Só que ao abençoar ele, de fato eu encontro a minha prosperidade. Muitas das vezes o Senhor não nos abençoa, não porque a gente não esteja preparado, não porque a gente não mereça, né? A Bíblia fala que filho vai pedir pão e o pai vai dar pedra. O Senhor é bom e Ele tem o anseio de nos dar boas coisas. Só que você acredita que um Senhor bom, que tem todos os recursos, Ele vai te abençoar. Para quê? Para você ir e gastar com desejos tolos e nocivos? Para que você desperdice o recurso? Se eu não sou fonte de prosperidade na vida de outro, se eu não sou fonte de bênção na vida de outro, é inútil o Senhor me abençoar. Eu só vou ficar gananciosa, egoísta e vou querer cada vez mais e mais. E a verdade é uma só, né, gente? Quem não quer enriquecer? Eu vou falar aqui, quem quer ser pobre, ficar cheio de dívida? Eu duvido que vocês vão falar, glória a Deus! Não vai, gente. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer estar cheio de dívida, chegar o dia de pagar e falar, Senhor, o que vai ser? Socorro! Ninguém quer isso. Sabe, o meu esposo trabalha por conta e realmente, muitas das vezes chega o dia de pagar e falo, Senhor, socorro. Ai de mim que vou perecer aqui. E bate sim o desespero. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus nunca deixou faltar. Deus nunca, quando a conta estava lá, o Senhor já estava com a provisão. E eu vou contar. Sexta-feira a gente tinha um cheque para cair e a gente trabalha por conta e trabalha para a agência. A agência paga, tipo na sexta ou no sábado ou até na segunda. E eu nem lembrava. Na verdade, eu sabia que o cheque era aquele dia, porém, eu falei assim, meu Deus, mas já chegou o dia? E aí o Anderson falou, eu falei, tem que esperar a agência pagar. Tem bastante dinheiro para entrar, porém, eu não tenho o que fazer, porque a agência não pagou e comecei a cobrar as pessoas, enfim. Entrou um carro e cobriu aquele cheque. Quando lembramos do cheque, o carro já estava lá com a provisão. Porque o Senhor, Ele não deixa de abençoar. Seja generoso, seja fonte de recurso, seja a pessoa que alivia outras pessoas. Não seja egoísta e queira só para você. Se você tiver que sentar e falar, agora vai ficar eu e você com fome, dê a sua companhia, mas dê algo a alguém. Nunca deixe aqueles que se aproximam de você sair de mão vazia. Dê alguma coisa, porque você é sim fonte de bênção. Então você tem para dar para outras pessoas, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós precisamos, Ele já depositou em nós. Se Ele depositou em nós, o que falta? A gente ter discernimento para manifestar aquilo que o Senhor já colocou em nós. Para cumprir o quê? A nossa obra, a nossa vontade, não, a obra é dele. Então eu creio que essa casa aqui, ela é do Senhor. Ela não é do Gé, ela não é da Dani, ela é do Senhor, ela nasceu no coração do Senhor. E é o Senhor que manda os meios, é o Senhor que manda o recurso, é o Senhor que libera corações generosos. Então, muitas das vezes a gente se preocupa, e eu até pensei, falei, como será que o Jair paga o aluguel? Como será que o Jair paga as contas? Diante de Deus, quando o Jair falou aqui, falei, é Deus, gente, é Deus. Não tem outra forma senão o Senhor. Porque Ele está aqui, doando algo da parte de Deus para cada um de vocês, domingo após domingo. Agora eu vou voltar para a parte que a gente quer ser rico, né? Que ninguém quer ser pobre, e às vezes a gente fala assim, Deus, mas eu não quero ser rico, ter grandes coisas. Eu duvido que vocês não já falaram isso. Grandes coisas, eu não quero uma mansão. Mas eu só quero viver bem. Gente, viver bem não é barato. Eu só quero um dinheirinho, Senhor, para viajar, para passear, para comer fora. É só isso, eu não quero muito. Gente, deixa o Senhor começar a te dar esse dinheirinho, sem você ter um coração nele, para você ver onde você vai parar.
Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu congregava numa igreja com o Jerry, que ele era o nosso pastor, eu lembro do Eliel. Lembra do Eliel? E ele deu um testemunho, que ele falou assim, que ele começou a orar. Senhor, me abençoa, abre uma porta de emprego. Senhor, e começou a pedir para o Senhor abençoar, a pedir para o Senhor abrir as portas, a pedir para o Senhor fazer algo na vida dele financeiramente. E eu lembro que ele falou que ele conseguiu um bom emprego, conseguiu um carro, conseguiu as coisas e ele se afastou do Senhor. E ele já há um tempo afastado, uma irmã passou e falou assim, Deus vai te pegar, e é hoje. E ele não deu muita bola, ele falou que, isso eu nunca esqueci, ele falou que o carro capotou várias vezes, ele teve um processo no hospital, ele já estava um tempo desempregado, e ele falou, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho nada, mas eu tenho o meu Senhor. Não há nada que possa suprir a presença de Deus em nós. Quanto mais é aquilo, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Em Eclesiastes 5:10 diz, quem ama o dinheiro nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver assim. O amor ao dinheiro é viver uma vida de insatisfação e sem sentido. E isso é verdade. Você já viu aquelas pessoas que quanto mais tem, mais quer? E o dinheiro, ele não é só, eu vou guardar ali no banco, mas ele é materializado nas coisas também. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um filtro que já estava com uma água verde podre, mas aquele filtro não podia sair daquele lugar. E isso é uma espécie de avareza, ela precisava daquele filtro. E às vezes a gente precisa de coisas para dizer que é nosso, para dizer que a gente tem alguma coisa, mas aquilo é inútil, aquilo não nos serve para nada, e só está alimentando a avareza no nosso coração. Em 1 Coríntios 15:19 diz, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se eu esperar em Cristo só pelo que Ele pode me dar, só pelo que Ele pode fazer, só por recursos, eu sou a pessoa mais digna de pena, né? Quando a gente vê Jesus vindo a esse mundo, Ele não veio na figura de uma pessoa rica, Ele veio na figura de alguém que não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus não tinha uma cama, né? Então eu fico imaginando, gente, todos os dias eu deito na minha cama e eu falo assim, Anderson, eu amo a minha cama. Só que o meu Senhor, Ele não tinha onde deitar a sua cabeça. Então vocês imaginam quando Jesus era quebrado? Só que Ele era o dono de todas as coisas, o dono de todo o ouro, de toda a prata. Jesus é o dono. Só que Ele veio para nos mostrar que não é o que temos, é quem somos nele. Quem nós somos em Jesus. Quem você é em Jesus? Já se perguntou? Senhor, quem eu sou em você? É isso que vai valer a pena. Chega perto de um rico avarento, você não aguenta ficar 5 minutos. Você não aguenta. A pessoa ela é consumida por aquilo que ela tem, ela só fala naquilo que ela tem. Uma vez eu estava no grupo de umas pessoas que tinham condições, eu era mais pobre ali. Enfim, eu não me importo com isso. E eles falando, não sei o que da Disney, você foi para Disney, mas você foi não sei o que, mas o meu apartamento... Eu falo, Jesus, eu não tenho nenhuma casa. E esse povo falando, eu não aguentava mais. Mas não era porque a riqueza deles estava ali me incomodando, mas porque o assunto era supérfluo e vazio. Senta numa mesa com alguém que tem o Espírito Santo. Eu tenho minha prima Marci, que ela é aquela pessoa que com poucos recursos, ela é extremamente abençoadora. A gente foi num jantar na casa dela e de lembrancinha, ela deu café e azeite. Quando a gente olhou, aí a Emanuele um dia fez assim, mãe, o que a Marci faz? Ela deve roubar, porque não é normal. Não é normal. Mas não, ela é extremamente generosa. Ela não tem nada nas mãos. E pergunta, todo mundo quer estar perto da Marci. Todo mundo quer aquela mulher perto. Nossa, o que a Marci tem? Nossa, que pessoa gostosa. Ai, como eu amo a Marci. Tudo é a Marci. Aonde eu ando é a Marci. Mas o que a Marci tem? A Marci tem o Senhor. A gente brinca que ela tem o WhatsApp de Cristo, que não é normal. Essa intimidade, essa conexão é poderoso demais.
E eu tenho o privilégio de ter essa pessoa generosa na minha vida e eu glorifico a Deus. Porque eu fui. Um dia eu fui essa viúva pobre, que não tinha nada, era isso, né? Eu vou fazer aqui um bolo para os meus filhos, depois nós vamos todos morrer. Só que eu nunca esqueço de uma ministração, onde o pastor falou assim, Deus vai levantar uma pessoa para te sustentar durante todo o período da sua crise. E realmente, Deus me sustentou, nada me faltou. E as pessoas me ajudavam, porque não era por mim, era pelo Anderson. Nossa, quando aconteceu tal coisa, eu lembro que o Anderson fez isso por mim. As pessoas me procuravam e falavam assim, Mônica, olha, não é muito? Como não é muito? Como assim não é muito? E falava assim, mas eu lembro que tal dia, quando eu não tinha ninguém, o Anderson estava lá. Tal dia, quando eu não tinha de onde tirar, o Anderson estava lá. Então, assim, eu fui agraciada pela generosidade do meu marido. Deus levantou pessoas para me sustentar durante todo o período da minha dor. Porque alguém generoso plantou e eu colhi. E eu só glorifico a Deus. Quem é generoso nunca perde. Não olhe para o que você tem nas mãos. Olhe para o que o Senhor pode fazer através do seu pouco. Quantas vezes eu fico imaginando aquele menino que chegou lá com os peixinhos, com os peixes. Ele foi muito generoso, gente, porque ele deu seus peixinhos e os pães e os peixes, ele deu. E o que Jesus fez? Jesus não faz do nosso muito, ele faz do nosso pouco. Para que Jesus se manifeste, porque muitas das vezes, se nós temos muito, nós confiamos naquilo que nós temos. Se eu abrir a conta e ela estiver abastecida e eu tiver as contas para pagar, você acha mesmo que muitas das vezes eu vou chegar ao Senhor e falar assim, eu preciso me alimentar da palavra, para que eu não estremeça quando a minha conta estiver zerada, eu preciso me alimentar da palavra, porque eu vou confiar que o meu Senhor provê, porque é na palavra que eu vejo os feitos extraordinários do meu Senhor. Então é nela que eu vou ficar. Agora, se está tudo bem, infelizmente a gente tende a ficar autossuficiente. E a gente se esquece. Depender, gente, é um caminho muito difícil, né? E a dependência no Senhor, né? Igual eu falei aqui no dia da reunião de mulheres. Tem gente que fala, não gosta de depender de ninguém. Gente, você não depende nem do colega. Como você vai depender de Deus? A dependência do Senhor é um lugar doído. É um lugar que Ele te esmaga. Que realmente é igual um papel. Mas você aprende. De outra forma, infelizmente, nós não aprendemos. Então, eu creio que o Senhor, Ele quer que a gente faça pelo amor. Ele quer que as coisas sejam lindas e perfeitas. Ele quer que eu não dependa de uma conta vazia para mim confiar que Ele é o meu supridor. Mas o querer de Deus, muitas das vezes não é aquilo que eu faço. Então, eu vou sempre me deparar com essas situações. E é igual eu falo, enquanto eu não aprendi a ser dependente do Senhor, Ele sempre vai estar nesses extremos na minha vida, porque eu preciso aprender. Enquanto a gente não aprende, a gente fica andando em círculo. Só que é muito bom, sim, depender do Senhor. E eu tenho certeza que nessa casa, Jerry, você depende do Senhor. Você sabe que se não for o Senhor, e isso te mantém com o coração nele, muitas das vezes, para sermos mantidos com o coração no Senhor, Ele não vai poder fazer aquilo que a gente quer. Porque se Ele nos der coisas, talvez Ele tenha que abrir mão do que é mais precioso, que é o nosso coração. E Deus não tem compromisso com aquilo que a gente precisa. Ele tem compromisso com quem a gente é nele. E uma das armadilhas da riqueza, uma das armadilhas da riqueza é a soberba. Ela pode brotar no nosso coração, e quanto menos a gente se dá conta, ela já dominou. A soberba, ela é um engano. Realmente, muitas das vezes, quem são? Eu não sei se vocês conhecem, deve conhecer, né, gente? Pessoas que eram humildade, te abraçavam, te beijavam, ganhou um dinheirinho, comprou um carrinho, ela não olha nem na tua cara. Você fala, meu Deus, mas o que um carro fez com esse ser humano? Então, são pessoas que você olha e fala, meu Deus, se está com um carro e está assim, imagina se o Senhor colocar recurso na mão desse indivíduo. O que não vai ser? Vai me atropelar na rua. Então, essa é a realidade. É muito rápido você ficar soberbo.
Se você não tiver em Cristo, não tiver o coração pautado na palavra, a soberba entra em você e quando você vê, ela já te dominou e você nem sentiu. Em Mateus 6,19 ao 24. Não ajunte tesouro... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem aqui? Não ajuntem tesouro aqui na terra, onde as traças e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e furtam. Ajuntem tesouro no céu, onde traças e ferrugem não destroem, nem ladrões furtam. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o nosso coração? Uma vez eu estava super chateada, porque a gente entrou num negócio mal feito e a gente tinha um carro até bacana. Eu fiquei muito brava com o Anderson. Falei, não acredito, a gente perdeu nosso carro e blá, 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 blá. E eu peguei e falei, ai, Deus, queria tanto um carro melhor, 7 lugares, assim, assim, assim. E fiquei chateada. E naquele dia o Senhor falou, se você se entristece por não ter um carro, quando você tiver, ele vai te possuir. Ele vai ser dono de você. Então, se aquilo que a gente almeja no Senhor nos entristece pela gente não ter, quando a gente tiver, ele vai ser o quê? Nosso dono. Você quer que o seu carro seja o carro seja um dono seu? A sua casa seja um dono seu? Não. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Eu quero que o meu coração esteja nele em todo o tempo. Só que para isso ele precisa realmente transformar o meu coração avarento num coração generoso. Porque eu nunca esqueço uma frase que um pastor falou. Ele falou assim, você se conhece com R$1.000. Experimenta ter 100 mil para ver. Nós nos conhecemos como a gente está agora. Aí você fala, não, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que na medida que você vai tendo, você vai se ludibriando com aquilo. E, infelizmente, você vai se esquecendo. Aí você fala, ai Deus, mas eu tenho que ajudar? Mas eu tenho que fazer? Um exemplo bobo, gente, né, que o Senhor me lembrou agora, de avareza característica, foi o do goleiro Bruno, que todo mundo sabe, da questão da Elisa Samúdio. Aquele homem estava milionário, era uma quantia pequena, mas aquele homem decidiu o quê? Matar aquela mulher por causa de uma quantia miserável e acabou com a vida dele. É isso que o dinheiro faz quando você não tem um coração em Cristo. Ele te destrói. E depois que você não tem nada, você vai fazer o quê? Essa é a realidade. Quantas pessoas matam por quantias insignificantes? E essa questão também da comparação, né? Porque Caim matou Abel por uma comparação. Abel teve um coração generoso e deu o melhor para o Senhor. Caim deu aquilo que não lhe custava. Quando a gente dá para o Senhor o que não nos custa, não é generosidade. Isso daí é o quê? É só a gente disfarçando a nossa consciência, falando, eu estou fazendo alguma coisa. Mas na realidade você não está fazendo nada. Se não te custa, não é renúncia. Então no reino do Senhor não é nada. Eu assisti a lista de Schindler. E, nossa, chorei demais naquele filme. Né? Porque por mais que aquele homem fosse um homem fanfarrão, fosse um homem entregue aos vícios, aquele homem, para mim, foi um exemplo de generosidade. Porque ele não só gastou toda a fortuna dele para comprar os judeus, como ele subornava os guardas, porque ele tinha uma fábrica de... Falou que compraria os judeus, na verdade, sobre o pretexto de que iam formar armas para o exército nazista. Então ele falou, não, eu vou comprar, eles vão trabalhar na minha fábrica, vão fabricar arma, e ali o pareceu bom para o soldado, falar, para a gente está bom, não vamos ter custo nenhum, vamos fabricar arma, e a gente pode usar contra eles mesmo, porque aqueles judeus, eles eram escravos. E, nossa, eu ficava chocada, e aquilo era a realidade. O homem olhava, não gostei de você, eu te mato. Então eu fico imaginando todo dia aquelas pessoas levantando e esperando. Será que eu vou dormir hoje? Será que eu vou morrer? Só que naquele tempo se levantou um homem para fazer a diferença. Com todo o recurso que ele tinha. Ele encontrou a missão de vida dele. Ele encontrou o sentido de vida dele. Ele morreu pobre, mas ele fez história. Ele fez história.
E continuando, ele, sobre esse pretexto que os judeus iam fabricar as armas, foi convencer os soldados. Só que quando ele chegou na fábrica, ele não deixava as armas serem fabricadas, porque ele não queria que os nazistas tivessem as armas para matar os judeus. Então ele mesmo sabotava as produções e ele mesmo subornava os guardas que ficavam cercando aquele lugar para que não chegasse no alto escalão e prejudicasse ele. Ele gastou para subornar o guarda, ele gastou para sustentar aquelas pessoas, para manter elas vivas até a guerra acabar. Então, eu fico imaginando, será que nós encontramos sentido na nossa vida ajudando as outras pessoas, ou o sentido na nossa vida é só ter o dinheiro? E outro exemplo de quanto mais você tem, mais difícil é para você renunciar, é o do jovem rico que está em Mateus 19:13. Que ele queria obter a vida eterna, ele chega em Jesus e fala: o que eu posso fazer para obter a salvação? E o Senhor fala, né, dos mandamentos, fala para ele honrar o pai e mãe, fala para ele não matar, ele fala que já faz todas aquelas coisas. E quando o Senhor fala para ele: venda tudo o que você tem, dá aos pobres, o que ele considerou? Porque a Bíblia fala que aquele homem, ele considerou porque ele tinha muitos bens. Essa é uma característica clara de uma pessoa avarenta. Quando ela tem muito, ela fala, mas é muito para se perder. Então, quando a gente tem que escolher entre o Senhor e alguma coisa que a gente considera muito, aquela coisa já nos tomou do Senhor há muito tempo. O avarento, ele é ganancioso, e não é errado a gente querer algo melhor. Né? Eu creio que nem o Senhor, ele quer que a gente anseie por algo ruim, ele quer que nosso coração anseie pelo melhor mesmo. Deus não está preocupado em colocar recursos nas nossas mãos para satisfazer nossos desejos egoístas. Em Hebreus 13:16, e não esqueça de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam ao Senhor. Nós oramos, jejuamos, lemos a palavra, mas a gente esquece o quê? De repartir o que a gente tem. Porque às vezes nos custa o nosso conforto, nos custa a nossa barriga cheia e farta até demais, nos custa. Só que o Senhor não nos chamou para viver uma vida do que não nos custa. Se não te custa, por que você está vivendo em Cristo? Qual que é o sentido de você viver em Cristo? Se você não quer renunciar a nada, se você não quer ter um coração generoso, se você quer ser preguiçoso, soberbo, invejoso, qual é o sentido? Né? Nós vivemos para Cristo para que Ele tire todas essas coisas de nós. Nós caminhamos em Cristo para que nós sejamos menos egoístas, para que a gente seja menos pessoas que só pensam em si, entregues àquilo que a gente quer. Nós caminhamos com Cristo por isso. Nós não caminhamos com Cristo porque Ele vai me dar uma vida melhor, porque Ele vai me dar um carro do ano, porque Ele vai me dar uma casa. Se Ele não tinha uma casa, por qual motivo eu vou me preocupar com isso? Será que você está preparado? Se o Senhor vai falar, você vai morrer pobre? Será? Porque eu me fiz essa pergunta. Falei, Senhor, eu estou preparada? Porque se eu não estou, me prepara. Porque se eu nunca tiver nada nessa vida, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E um dia, eu falei, né, numa célula, que o meu líder falou assim, né? Gente, a Karen, que é a minha líder, ela é uma mulher muito apaixonada por Jesus. Eu nunca vi uma mulher apaixonada por Jesus. E a gente conversando. E eu falei para o Senhor, Senhor, a gente vê muitas pessoas se perdendo. A gente vê pessoas que estavam dentro da casa do Senhor. Você fala, meu Deus, mas essa pessoa, como era tão usada, era uma bênção, agora ela está lá fora, cometendo todo tipo de atrocidade contra si. Como isso aconteceu? E um dia eu virei para o Senhor e falei, muito ousadamente, se o meu coração, Senhor, um dia voltar para trás, não me deixa viver nessa terra, me leva embora. Porque eu prefiro morrer jovem em Cristo do que continuar uma vida aqui com 60 e 70 anos e não adentrar os portões celestiais. Eu não quero. Eu quero que no último dia, quando o Senhor levantar aquele telão, todas as coisas que Ele confiou a mim sejam feitas. Eu não quero negligenciar nada, nada.
50 páginas, viu, gente, do caderno. A avareza e a ganância, elas caminham juntas. E o resultado da ganância, ele é catastrófico. Em Salmo 119, 36 o salmista diz: dai-me entusiasmo pelos teus preceitos e não pela ganância. Se o salmista ora dessa forma, é porque no íntimo dele ele sabe que essa balança ela está desigual, que o desejo pelas coisas está maior do que o desejo pela palavra do Senhor. Nós precisamos ser ousados para falar: Senhor, me dá, Deus, um coração no Senhor. Se sinta a pessoa que chega diante do Senhor e não fica: oh, meu lindo Jesus. Não, expõe e rasga o teu coração para o que você gostaria de ser, mas ainda não é, porque o Senhor ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Quando você chega diante do Senhor, tira essa capa, que muitas das vezes em casa, aqui a gente fica, aleluia. Gente, se vocês me veem em casa, vocês saem correndo. Fala, meu Deus, está chorando, babando, ranhenta, caída no chão. Por quê? Só que aí a gente chega aqui, a gente quer, porque a gente olha em volta as pessoas e a gente fica intimidado. Mas o Senhor, Ele quer que a gente rasgue o nosso coração, chore e baba, porque aqui ou lá é para o Senhor de toda forma. E se é para o Senhor, Ele não quer que a gente tenha reserva, Ele quer que a gente entregue tudo, tudo, tudo. E agora eu vou... Caímos na cilada de nos enganar, acreditando que vencemos o pecado e as obras dele com a nossa força, né? A gente precisa, para vencer o pecado e as obras dele, de uma força sobre-humana. Eu fui pesquisar o que isso significa. E a IA me respondeu que é uma força usada na ficção científica que acontece por meio de modificação genética, partes do corpo cibernéticas ou fontes sobrenaturais. E é aqui que nós entramos. Essa força, além, ela é só obtida no Senhor. Nós não vencemos o pecado por mais que a gente lute com a nossa vontade. A gente vence o pecado com a força sobrenatural do Senhor. E quanto tempo a gente passa dobrando o nosso joelho e clamando por essa força sobrenatural, para depois a gente sair aí na rua e poder aguentar as duras ciladas do inimigo. E aqui eu coloquei, né, um coração, uma adoração extravagante versus um coração avarento. A Bíblia fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Será que a gente sabe o tamanho do perdão que nós recebemos? Será que sabemos? Para que a gente possa realmente manifestar um amor pelo Senhor acima de todas as coisas. Eu tinha uma dívida impagável. Impagável. Eu estava condenada a viver no inferno. Mas ele foi lá e tomou a chave. A Mônica não. O Jerry não. O Samuel não. A igreja do Senhor não. Ela é minha. Ela é minha. Ela é nação santa. Eles são povo adquirido. E não foi por dinheiro, não foi por sangue derramado. Será que nós sabemos que esse sangue ele vale muito mais do que todo o dinheiro desse mundo? Para entendermos o imenso amor que deveria brotar em nós, precisamos amar a Deus e não as coisas. E o que é o amor? Uma versão que eu encontrei no dicionário me chamou a atenção, que diz: sentimento que induz a aproximar, a proteger ou conservar a pessoa pela qual sente afeição. É necessário eu me aproximar de Deus. Em Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Né? Eu estava aqui escutando um louvor falar: leve-me ao lugar. E eu falei: Senhor, me faça ir a este lugar, porque a tua palavra diz: aproxime-se de mim. E eu vou me aproximar de você. É necessário que tenha uma ação da nossa parte, só que a gente quer que Deus nos dê tudo. A gente quer, entrega tudo. E nós? O que nós estamos fazendo para estar nesse lugar com o Senhor? Nós estamos gastando a nossa vida no quê? Aí diz: lavem as mãos, purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. O ato de lavar as mãos é para remover a sujeira. Purificar significa lavar-se das impurezas. E a mente dividida, eu amei
Isso daqui, gente, quando eu pesquisei o que é mente dividida, apareceu. Significa instabilidade mental. Atitude de querer andar na verdade e obediência, mas também flertar com o mal e com o pecado. Em outras palavras, ia ficar assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Removam a sujeira das mãos, tenham um coração puro e parem de flertar com o mal e com o pecado. Você não é imune a isso. Então, não fica nessa, né? Provocando, eu vou, não vou, faço ou não faço. Se posiciona, eu não faço. É errado, eu não vou. Eu não tenho que estar nesse lugar, eu não vou estar nesse lugar. Se isso vai me corromper, me roubar do Senhor, eu não vou negociar. Meu Deus, eu fico falando, Senhor, quem sou eu? Me chacoalha. Que isso? Se eu sou igreja, eu preciso ter noção disso e viver isso e clamar todos os dias ao Senhor. Eu quero isso, eu quero isso. Eu quero que tudo que existe em mim seja o Senhor. E aqui eu vou concluir, né? Sobre a mulher que lavou os pés de Jesus, que fala nos 3 evangelhos. Em Mateus 26, do 6 ao 10, narra da seguinte forma: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava na mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados, falando que aquilo era um desperdício. O perfume poderia ser vendido por alto preço e dado aos pobres. Os discípulos não tinham intenção nenhuma de dar aos pobres. Ali era o quê? Era uma desculpa para eles não parecer mesquinhos. Então, muitas das vezes, a gente não tem intenção de ajudar o nosso colega, mas a gente inventa desculpa para não parecer o quão mesquinho e avarento a gente é. Em Marcos 14:3, fala do mesmo jeito. Narra praticamente da mesma forma. Só que em Lucas, quando chega em Lucas, eu amo essa versão. Lucas 7, do 36 até o... Não sei, depois eu vejo aqui. Do 36 até o 20. Que fala assim: convidado por um fariseu para jantar. Vocês vejam que nas 2 primeiras versões, ele cita a mulher, Marcos e Mateus cita que ela era uma mulher que entrou lá. E que o Simão, ele era o leproso. Só que na versão de Lucas, ele coloca, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ele chama de fariseu, ele não chama de leproso. Ele não tem intenção de apontar para a lepra dele, para a doença dele. Ele tem intenção de apontar para o status deste homem. Ao saber, aqui é no 47:3, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Ele aponta o quê? Que aquela mulher, ela era uma pecadora. Simão era um fariseu, alto escalão, essa mulher é uma pecadora, ela é a ralé da ralé. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Essa versão é a versão NVI, é a minha preferida. E se colocou atrás de Jesus. Vou me achar aqui. A seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Eu creio que ela começou, sim, derramando esse perfume na cabeça de Jesus e ele foi escorrendo até os pés. E essa mulher ali já estava misturado o que era raro, o que era caro com as suas lágrimas. Jesus, ela derramou todo aquilo que ela tinha, porque a Bíblia fala lá em Mateus e em Marcos, que era o dinheiro que ela tinha juntado. Da vida indigna. Independente de ser indigno ou não, não é fácil. Aquela mulher não obteve esse dinheiro fácil, só Deus sabe o que ela teve que se submeter para alcançar aquele valor. Só que ela chegou diante de Jesus e falou, é o Senhor ou o dinheiro, então é o Senhor, toma aqui. E quebrou e entregou tudo. Depois enxugou os seus pés, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu
que havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. O Senhor, ele veio para quem, gente? Ele veio para ela. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ele não falou, ela molhou os meus pés com um perfume caro. Ela molhou com as suas lágrimas. Para Jesus o dinheiro dela não valia nada, mas as lágrimas eram preciosas. Você não me saudou com um beijo, que eram as tradições daquele tempo. Que eram as tradições daquele tempo. Você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso eu digo que ela, portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. A realidade é essa. Se eu pouco entrego ao Senhor, o meu amor é medido nisso. Ele é pequeno, ele é pouco, ele é raso também. E aqui eu quero encerrar com uma frase, né? Que fala assim, é de Reb Nachman de Breslov, que fala assim: se você não for melhor amanhã do que você é hoje, para que serve o amanhã? Se amanhã eu não quiser ser a melhor versão do que eu sou hoje, para que o amanhã vai se levantar aquele sol lindo e maravilhoso? Se eu vou continuar sendo egoísta, se eu vou continuar sendo avarenta, se eu vou continuar sendo soberba, se eu vou continuar sendo entregue à minha vontade, ao meu querer, se eu vou continuar sendo preguiçosa, de que adianta? Não adianta nada. Então, irmãos, na realidade, para mim, essa palavra foi um grande desafio. Porque tudo que eu estou falando para vocês, eu tive que falar para mim antes. Né? Como o Senhor fala que a palavra dele é como espada afiada de 2 gumes, ela corta aqui. Mas antes dela ir para aí, ela já se manifestou aqui. O Senhor já me deu um pau aqui dentro. Ele já falou, acorda. Acorda, porque se você não for uma versão melhor amanhã do que você é hoje, não tem nem por que eu te manter viva amanhã. Você é um inútil. Eu não quero ser inútil para o Senhor. Eu quero que Ele encontre em mim uma mulher útil, que possa ser usada com princípios e valores, que não retém nada, que entrega tudo, tudo ao Senhor. E realmente eu possa cantar aqui, e eu entrego tudo a Ti. Não como uma canção que alguém cantou e se eu não cantar vai ficar feio, mas como uma verdade gravada no meu coração. Tem um louvor que fala assim, eu vou lembrar. Que é aquele, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, pode vir queimar. Tem uma parte que fala, nos tornamos responsáveis, a chama não vai se apagar. Eu nem ouso cantar. Pode cantar onde for, eu fico... Porque será que eu tenho noção do peso que é isso? Da responsabilidade que eu tenho de não deixar-me esfriar num mundo perverso desse? Não, eu vou clamar ao Senhor. Senhor, continua se movendo em mim, para que eu possa ser realmente responsável, ter consciência e ter propriedade dessa palavra para poder cantar.